Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Marco do EAD Mecenamento, como é que estão vocês? Espero que estejam todos bem, né pessoal? Estamos vivos, graças a Deus. Bom, sejam muito bem-vindos ao curso de Gestão e Negócios da EAD Mecenamentos. Essa é a videoaula número 5, ela vai ter uma duração de 10 minutos. A apostila tem 58 folhas, nós estamos na folha 16, tá bom? Então ontem a gente parou em falência, né pessoal? Nos processos de falência. Então agora a gente vai entender dentro de uma gestão de negócio como acontecem os processos de falência. Para você chegar na falência financeira, primeiro você passa por dois tipos de falência: a falência técnica e a falência comportamental. E só aí você chega na falência financeira. E o que seria a falência técnica? Quando o corpo técnico, trabalhadores da empresa, são de baixa qualificação. Uma empresa que tinha um filósofo que dizia que o maior patrimônio de uma empresa, seja ela pública ou privada, é o seu capital intelectual. Quando o capital intelectual de uma empresa ele é de baixa qualidade, ele é de baixo conhecimento, essa empresa também é de baixa qualidade, é de baixo conhecimento. Uma empresa, para ela ter vida e vida próspera, ela precisa investir no capital intelectual, seja na área pública ou na área privada. A falência comportamental são trabalhadores desmotivados. O que leva um trabalhador a ser desmotivado? Uma série de fatores. Eu nem vou tentar entrar nesse mérito, porque hoje dizem que a doença que mais tem afetado os trabalhadores no Brasil é o psicológico, né? E nem sempre um bom salário faz o trabalhador estar motivado. Tem uma outra série de fatores. Certa feita eu vi a CEO de uma grande empresa multinacional dizer que ela ganhava um salário muito bom, porém ela tinha um péssimo relacionamento com o dono da empresa. Então é uma pessoa desmotivada, tá ok? E aí a soma da falência técnica com a falência comportamental gera o quê? A falência financeira. E o que é a falência financeira? Quando a empresa não tem mais o dinheiro para poder gerenciar seu ativo, bens e contas a receber, e o passivo, suas contas a pagar. Muitas vezes quando a empresa entra num declínio financeiro, ela recebe algum tipo de interdições, e às vezes chega até perder o direito de gerenciar a sua própria conta, né? Os seus próprios ativos, tá certo? Bom, caminhando aqui, a gente tem aqui o seguinte: dadas essas circunstâncias, existem algumas orientações no que se diz respeito ao fato de montar um negócio rentável. O primeiro obstáculo que apresenta uma empresa com essas características é encontrar um nicho de mercado. O que é nicho de mercado? É o ramo que você vai atuar. Então, os especialistas em gerenciamento de projetos dizem, principalmente em gestão de negócios, que o bom é que você entre num nicho de mercado que você domina. Eu, por exemplo, para mim ser dono de escola à distância, eu venho há 3 anos estudando, apanhando, sendo criticado no falar, nos vídeos que eu posto. Uns gostam, outros não. Às vezes posto uma coisa, posto outra. Por quê? Para aprender a dominar a técnica do EAD. E cada dia que passa eu vou ficando mais maduro, eu vou ficando mais experiente, tá certo? Então nicho de mercado é o ramo de atividade que a empresa deve focar e manter-se sem correr em gastos excessivos. Caminhando aqui, a gente tem o seguinte: é por isso que a primeira orientação é de começar oferecendo produtos considerados viáveis. A partir de então, testar a resposta do mercado, mantendo uma boa comunicação com os clientes, com o objetivo de sugerir direto ou indiretamente melhorias na mercadoria. Pessoal, o ramo que mais quebra no Brasil é o ramo alimentício. Por quê? Muitas pessoas elas acham que trabalhar com o ramo alimentício é uma coisa fácil, e na verdade não é. Eu vou dar um exemplo. Às vezes você abre um pequeno mercado num bairro e você não conta com as adversidades. E você esquece que mercadoria tem data de validade. E daí a pouco você surte aquele mercado, não tem uma rotatividade de clientes e você passa a perder dinheiro. Por quê? Porque aquelas mercadorias passam a vencer na prateleira e você começa ou fazendo promoção ou tendo que jogar fora. Então o bom, quando você partir para um nicho de negócio, antes de você, a não ser que seja uma marca consolidada, algo assim, ou uma franquia consolidada, mesmo assim tome muito cuidado com franquia. A franquia tem as suas vantagens e desvantagens. Isso não é o momento certo para a gente discutir isso, tá? Em outro momento a gente discute isso, mas tome muito cuidado, porque tudo tem o seu prós e os seus contras, né?
Bom, a partir desse feedback, o que é feedback, pessoal? Feedback é resposta rápida, tá bom? A partir desse feedback, se reconfigura o produto e o serviço. Eu já expliquei que produto é uma coisa tangível e o serviço não, e o que os dois têm em comum? A qualidade, né? Em consideração aos padrões comuns que diferem clientes, sugeriram voltar ao início o ciclo até que o produto se encaixe perfeitamente com as necessidades de mercado. Então vamos tentar dizimar isso aqui. Vamos falar de um supermercado, né? De um mercadinho de bairro. Vamos para a nossa realidade. Você tem um capital, tá? Esse capital seu ele está disponível e você resolve abrir um mercadinho aí, um supermercadinho aí num bairro da sua cidade ou na sua cidade. Mas a primeira coisa que você tem que fazer uma análise de mercado é o seguinte: você vai ter demanda de clientes para que possa comprar essas mercadorias antes mesmo dela vencer. Outra coisa, qual vai ser o seu diferencial diante daqueles que já estão na sua cidade com o nome consolidado? Tem muitas pessoas que elas têm que entender o seguinte: muitas pessoas compram em determinados estabelecimentos não é porque o preço é barato, é porque o dono tem um diferencial. Ele já criou na verdade, tá, pessoal? O meu professor dizia que você não tem que ter clientes, você tem que ter fã. Fã é fiel, cliente não. O cliente se vende por qualquer R$1 a mais ou a menos. O fã não. O fã pode até estar mais barato, mas ele vai em você. Eu tenho lugares que às vezes eu sei que é até mais caro, principalmente açougue. Eu simpatizo muito com açougues muito organizados, muito limpos. Então às vezes até em outro lugar um pouco mais barato, mas eu prefiro ir naquele. Então eu viro fã daquele lugar. Então hoje, se você quer se dar bem nos negócios, você tem que ter fã. Você não pode ter cliente. O meu professor dizia também que é que nem político. Político não pode ter eleitor, político tem que ter fã. Você vê aí com o Maluf, o Fernando Collor, o Bolsonaro, esses caras aí da antiga, eles não têm eleitores, eles têm fã. O cara pode estar errado como tiver, mas a galera está sempre votando nele. A mesma coisa é um negócio, tá bom? Então vamos aqui, vamos entender. Estamos com 7 minutos de videoaula. A ideia fundamental é construir primeiro uma base de clientes que vejam como bons olhos a oferta e a partir daí começar a montar uma estrutura de índole mais formal. Vamos entender os processos que movem o mundo do negócio. Então, pessoal, 5 processos, ele é o start, tá, para o mundo dos negócios. É o comércio, o primeiro, o segundo a indústria, o terceiro aqui, deixa eu grifar ficar melhor, né, para vocês verem. Então, o primeiro o comércio, o segundo a indústria, o terceiro serviços, o quarto vendedores, o quinto dinheiro. E agora a gente vai trabalhar cada um deles. Vamos falar primeiro do comércio, tá bom? Eu acredito que vai dar tempo só falar do comércio. O comércio baseia-se na troca voluntária de produtos, dinheiro versus produto ou serviço. Função do comércio é satisfazer expectativas e gerar riquezas. As trocas podem ter lugar entre dois parceiros, comércio bilateral, e entre mais do que dois parceiros, comércio multilateral, tá bom? Na sua forma original, o comércio faz por troca direta de produtos de valor, conhecido como diferente pelos dois parceiros, cada um valorizando um produto do outro, tá bom, pessoal? Bom, já vai entrar em 9 minutos de videoaula, então não vai dar tempo a gente, eu não gosto muito de dar, assim, tá falando correndo, né? A gente perde o foco da explicação. Amanhã, o professor, ele explica com mais calma cada uma dessas áreas que a gente acabou de falar. O comércio, a indústria, serviços, vendedores e dinheiro, tá bom? Pessoal, é muito importante você entender uma coisa que eu já deixo aqui. O vendedor sempre tem que ganhar mais do que o dono, tá bom? E quando eu falo isso em sala de aula, as pessoas se chocam. Como pode o vendedor ganhar mais do que eu? É verdade, e amanhã a gente fala sobre isso, tá bom? Então, um beijão no coração, fica com Deus. Amanhã é a videoaula de número 6. Mais uma vez, compartilhe essa videoaula. Se você não estiver gostando de receber, dá um toque para mim, Marcos, eu não quero receber, eu não te mando mais. Mas eu acredito que vocês são pessoas inteligentes e tem muita gente querendo aprender alguma coisa. Então, enquanto você não me pedir para mandar, eu vou ficar te mandando, tá ok? Mas saiba que é por uma boa causa. Então, pessoal, um beijão no coração, fica com Deus e até amanhã. Tchau, pessoal.